Nesta aula, vamos voltar a falar da porta serial, só que dessa vez nós vamos aprender a receber dados da porta serial. É bem importante essa aula. Vamos a ela? Queridões e queridonas, bem-vindos à 12ª aula do capítulo 3. E nessa aula, como dito anteriormente, nós vamos aprender um pouco mais sobre a porta serial. E dessa vez, como receber dados da porta serial. Vamos ver como que funciona isso daí? Olhem lá comigo, na apostila, no capítulo 3, nós temos aqui uma descrição da porta serial e as suas funções, né? Então, o primeiro comando que a gente sempre tem usado lá, que é o serial begin, né, que é onde a gente diz a velocidade da porta, que a gente usa lá no setup, né. Daí nós temos aqui um outro comando, que é o serial.end. Esse serial.end, ele faz o seguinte, ó, se você for olhar lá no Arduino, nós temos lá os pinos digitais 0 e 1, né? Então esses pinos, eles poderiam ser usados para leitura ou para escrita. Então se quiser colocar um LED, por exemplo, uma tecla ou qualquer outra função nos pinos 0 e 1, eles poderiam ser usados. Eles só não podem ser utilizados quando a porta serial está configurada, porque os pinos de TX e DRX da porta serial, ou seja, transmissão e recepção de dados, estão associados a esse pino. Então, se a gente for olhar no Arduino lá na frente, lá, lembra quando nós tínhamos o desenho do Arduino lá? Quer ver? Ó? Nós tínhamos aqui, quando a gente começou a conhecer aqui o Arduino, então nós temos aqui as porta RX0 e TX1 aqui, né, que é os pinos digital 0 e 1, e eles estão associados aqui a TXD e RXD, que são exatamente esses dados que são recebidos pela porta serial. Então nós nunca utilizamos. Mas se porventura um dia você quiser usar esses pinos e eventualmente a porta serial também, tem como você parar a porta serial para fazer essa utilização dela como pino digital, né? Então, se você der lá um serial.end, a porta serial é desacoplada dos pinos 0 e 1 e você pode fazer lá um digital write, um digital read nos pinos 0 e 1. Legal, né? Então, o serial end para a porta, o serial begin com a velocidade, você novamente perde os pinos 0 e 1 para colocar na porta serial. Beleza? E aqui são as duas funções que mais estão associadas à leitura de dados, ó, que é o serial available e o serial.read. O serial available, ele é o seguinte, ó, ele diz o tamanho do buffer, ou melhor, quantas posições do buffer de leitura da porta serial estão sendo utilizados. E esse é um buffer que tem 64 bytes. Então a porta serial ocupa um espaçozinho ali na memória, que conforme você vai transmitindo o dado pela porta serial, ele vai colocando nesse buffer. Então o primeiro dado recebido vai para o buffer na posição 0, depois que, na verdade, se você der um serial available, ele vai ler ali com a posição 1, enfim, ele vem na primeira posição, na segunda posição, você lê um outro dado, vem na terceira posição, você faz uma outra leitura de dado, vem para a quarta posição, uma outra leitura de dado vem na quinta posição, e quando você rodar o serial available pelo Arduino, ele vai ver quantos dados tem recebidos, e ele te retorna um número, que é a quantidade de bytes que foram recebidos pela porta serial. Então, se você der lá um serial available, ele vir com o número 5, é porque foram recebidos 5 caracteres. Se você der um serial available e ele retornar para você o número 0, é porque não tem nenhum dado na porta serial. Legal, né? E a hora que você tem um byte na porta serial que você recebeu, que tem uma posição, você roda o comando serial read. E o serial read vai fazer a leitura do primeiro dado que foi recebido. Então, o primeiro dado recebido pela porta serial, quando fizer o serial read, é o primeiro também que será lido. Perfeito? O primeiro que vai vir para dentro de uma variável, de um vetor, enfim, daí tem várias formas de trabalhar com esse dado, né? A princípio nós vamos trabalhar usando somente uma variável. Então você faz primeiro o serial available
e testa se tem alguma coisa recebida. Se não tiver, não tem por que ir ler, né? Porque não vai ler nada. Se tiver alguma coisa que foi recebida, você pode fazer a leitura desse dado lá na porta serial. Legal, né? Vamos fazer um programinha então que usa esses dois comandinhos aqui. Ó. O programa que nós vamos fazer é o do exercício, pegue aqui comigo, 3.14. Para cada caractere toca o bip. Então o que acontece aqui? Ó? Enviar um caractere do terminal. Quando o Arduino receber, aciona um buzzer por um curto período de tempo. Aí então é fácil, né? Muito fácil. Nós vamos só ficar monitorando a porta serial usando serial available. Recebeu um dado, faz a leitura e toca o bip. Só isso. Aí aqui, ó, testar se a porta serial recebeu, isso aí. Buzzer na porta digital, serial read, facinho, né? Então vamos lá, o que nós vamos precisar inicialmente, né? Nós vamos ter que colocar o buzzer. Então vou colocar aqui a configuração, né? Define, vou chamar de buzzer o pino 13 lá, que está lá para baixo. Beleza? Aí aqui nós vamos fazer o setup. O setup que nós precisamos aqui é inicializar a porta serial para poder receber o dado. Então é serial.begin, né? Que é o comandinho, vamos colocar ele a 9600 mesmo, que é a nossa velocidade padrão. Tá lá definido. E o buzzer é um output, né? Então vamos fazer um pin mode daí do buzzer como output, que é um atuador, o buzzer, né? Que nós já estudamos isso lá no capítulo 1. Aí aqui no loop, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o teste se a porta serial foi habilitada. Então eu vou fazer aqui o if, aí a gente usa assim, ó, serial.available, não é isso? Serial.available. Então, o que acontece quando a gente faz esse comandinho aqui? Ó? O que eu estou dizendo aqui? Ó? Se não tem nenhum dado recebido na porta serial, a função serial available vai retornar 0. E vocês lembram quando eu faço if e aqui dentro o resultado da false, né? E o 0 é igual a false, lembra lá do primeiro capítulo que o 0 é igual a false? Então ele vai retornar 0, o 0 é false, e ele não roda o que está dentro do if. Quando receber um dado da porta serial, o que vai acontecer? Nós vamos ter ele diferente de 0. E qualquer número diferente de 0 para o if, ele considera como verdadeiro. Então, se eu não comparar com nada, o número 1, menos 10, 540, tudo isso é considerado como verdadeiro pela função if. Então, a hora que ele receber um dado na porta serial, isso aqui vai dar verdadeiro. Quando der verdadeiro, o que nós vamos fazer aqui? Fazer o acionamento do buzzer, né? Então, vocês lembram lá como é que usa o buzzer? Usa a função tone, né? Na função tone nós vamos especificar o pino, a frequência e a duração, na verdade, né? Então, aqui, ó, vamos usar essa função aqui para emitir o bip toda vez que ele receber. Eu vou pegar aqui o pino, que vai ser o buzzer, na frequência de 1500 e a duração 3, não é isso? E logo em seguida, quando acabar, eu tenho que fazer a leitura do dado da porta serial, né? Então, na verdade, aqui eu posso dar também um delay de 300, não é isso? Que ele vai dar o bip. Logo em seguida do bip, a gente dá um delayzinho. E aí eu vou fazer um serial.read. Quando eu faço o serial read, o que acontece? Eu tirei o dado da porta serial. Normalmente nós guardaríamos isso numa variável, tipo aqui, variável igual a serial read. E o conteúdo que está lá na porta serial passa para dentro de uma variável. Mas aqui eu só quero apagar ele, então eu vou fazer uma leitura e não vou guardar em lugar nenhum. Simplesmente ele vai sair da posição da memória, né? E eu vou fazer também uma outra brincadeira aqui, ó. Que eu vou fazer acho que antes aqui, inclusive, ó, vamos fazer aqui um serial.print, até fazer o print ln, do serial.available. Por que eu vou fazer um serial print? Só para a gente ver
o que retorna ali o tamanho do buffer, né? Se eu mandar um caractere, provavelmente ele vai ficar o valor 1 e vai tocar o beep, né? Vai tocar o buzzer. Aí eu faço o serial read e depois do serial read ele deve decrementar isso daqui, né? Então só para a gente olhar aqui esse negócio, como que ele vai estar funcionando. Legal, né? Simplesinho demais, muito fácil. Então vamos lá, daí aqui Ctrl A, Ctrl V, compilar isso. Podia até mandar para o display que já está montado aqui. Beleza, então vamos lá, abrir a porta serial. Tá lá. Então quando inicializar o programa, a princípio não aparece nada. Se eu mandar uma letra para a porta serial, que eu dou um Enter aqui, daí detalhe, né? Ó, R, você viu que o serial veio a 1 aqui, né? Então, o buzzer tem que estar ligado no pino 13. Tá lá. Beleza, né? Não, já estava carregado. Então vamos lá. R. Olha lá. Olha lá. Se eu mandar WERT, o que acontece? Ó, deu 4 vezes o bip, porque o serial available retornou 4, porque eu mandei 4 letras aqui, né? Na verdade 5, né? Não, mandei 4 letras. Ó, vou mandar 1, 2, 3. Não, vou mandar assim, A, B, C, D. Olha lá, ele tocou o 4, 3, o 2 e o 1, não é isso? Que ele recebeu as 4 letras lá. Aí o buzzer ficou com 4. Aí eu fiz o serial read e ele continuou com 3, né? A hora que saiu, ó, quando eu mandei 4 dados aqui, ele ficou com o número 4, serial available, e no serial print ele apareceu lá, né? Aí ele tocou o beep e deu uma pausa. Daí ele fez o serial read e tirou o primeiro, que seria a letra A. Aí ele rodou de novo, o número lá estava 3, então ele entrou de volta, tocou o bip e mostrou o número 3, ou melhor, mostrou o número 3 e tocou o bip. Saiu daqui, quando voltou na próxima volta, ainda tinha 2, e fez isso 1, e depois quando fez a leitura pela última vez, o serial available ficou 0, e agora ele está rodando sem receber caractere nenhum, né? E se eu mandar uma letrinha, olha lá, ele sinaliza o 1, então vamos fazer lá de novo. A, B, C, D e tá lá, né? Veja o seguinte, que quando ele rodou a primeira vez, ele já entrou e nem tinha todos os dados. Enquanto ele demorou para fazer o bip, aí entraram os outros 3 dígitos aqui, ó. Isso que acabou acontecendo, por isso que ficou dessa forma. E entrou o A, ele já entrou e fez a leitura, ficou 0 de novo. Daí veio o B, C, D de uma vez só, e aí ele leu só 3 e depois foi tirando 1 a 1. Legal, né? Entenderam como que funciona a recepção de dados pela porta serial? Muito simplesinho o programa, né? Espero que tenham gostado. No próximo exercício nós vamos tratar esses números que nós estamos recebendo. Muito obrigado e até a próxima aula!